Bem-vindos aí a mais um episódio do Inova Talk. Estamos aqui no terceiro episódio e hoje a gente vai estar falando aqui com o Breno Lobato, que é o dono e o fundador do We Believe Hub lá em Vila Velha, certo, Breno? É isso aí. O Breno vai estar falando um pouquinho pra gente do que é um hub de inovação e como que ele ajuda as empresas, a economia local e como que ele promove a inovação nas pessoas, nas empresas, nas instituições. Então, Breno, fala um pouquinho de você, né? O que é um hub de inovação, como vocês atuam hoje no estado, dá um briefing aí pra galera do que é um hub de inovação. Beleza, valeu. Primeiramente, obrigado aí pelo convite de estar participando aqui desse podcast. Para mim é sempre uma honra poder estar trocando experiência e falando sobre inovação, sobre tecnologia. E vamos lá, né? Então, meu nome é Breno, sou fundador do We Believe. Tenho, na verdade, outras operações além do We Believe Hub. Eu venho da área do marketing, tenho uma empresa de marketing há 14 anos já, que se chama UP. E também tenho uma startup que é uma empresa de recrutamento de profissionais da área de criatividade, inovação e tecnologia, né? Então, meu background sempre foi... Eu sou formado em design e formado em publicidade e propaganda também. Fiz 2 anos de arquitetura no meio do caminho. Tenho um pai engenheiro, né? Mas venho desse universo que é um universo mais da criatividade, né? Da publicidade. E acabei me envolvendo nesse ambiente de inovação. Tem praticamente 3 anos. E eu fundei o We Believe Hub, que é um hub que fica localizado em Vila Velha, no Parque das Castanheiras. Inicialmente eu fundei o We Believe muito com o propósito, né, de reunir pessoas, reunir talentos. E esses 3 anos, essa experiência me ensinou um pouco sobre o que é hub. Eu acredito assim... Eu falo que eu criei um hub pelo propósito de ter um hub, né? Não, na verdade, não é com o propósito de ter um hub. Eu criei um hub pelo propósito de ser um hub, de ter os benefícios que o hub fornece, com a compreensão do que é hub, no meu ponto de vista, né? Eu vejo que tem muitos hubs surgindo e alguns hubs, no meu ponto de vista, não tem nem a proposta de hub, de fato, né? Então, para mim, assim, hoje operando dentro de um hub, dentro desse modelo de negócio, o que eu entendo ser um hub, né? Se a gente pegar o termo hub pela origem, que veio do equipamento de tecnologia, que é um equipamento, um hardware que conecta, né, fontes ali de dados e distribui. Se a gente fizer uma analogia e uma análise que um hub, né, físico tem essa proposta, como objetivo, o que a gente quer e o que eu acredito que deve ser um hub é um local que conecta pessoas, um local que conecta empresas, um local que conecta ideias, um local que conecta empresário do empreendedor, o investidor do empreendedor, o talento da necessidade, da oportunidade, né, que conecta ali o professor, o jovem, enfim, conecta né, eu falo que lá a gente tem um foco nas 5 hélices, né? Então, academia, sociedade, mercado privado, setor público. Então, assim, a gente busca estar conectado a essas hélices da nossa sociedade com o objetivo de realmente formar um ecossistema que gere oportunidades, né? Aqui no mercado eu vejo que a gente tem alguns hubs, então a gente tem o Base 27, a gente tem o FindesLab, a gente tem o Fonte Hub da Gazeta, a gente tem alguns hubs no interior também, na Serra. Então, assim, eu vejo que cada hub tem o seu background, cada hub tem sua história, seus fundadores, seus próprios interesses, né? E a gente sempre teve como objetivo ser um local que reunisse talento. O nosso foco é muito em gente, sabe? Então, uma vez eu estive no Base 27, eu até brinquei com o Flávio da Beboto, que ele me recebeu lá. Enfim, a gente estava conversando sobre... Tava abrindo o We Believe, né? E aí ele me perguntou, ele falou, cara, e aí, qual que é a sua ideia de hub? Eu falei, bicho, eu vou abrir ainda, não sei ainda, né? Eu sei o que eu não quero, né? E até brinquei com ele, falei, cara, eu não quero ser um hub vazio, eu não quero ser um hub, né, burocrático, um hub muito... Cara, eu quero ser um hub em que os talentos, sejam eles quais forem, eles queiram fazer parte, né? Então, é muito essa a nossa ideia lá. Nós somos uma casa massa. Você já foi lá, né? Já fui lá. Inclusive, não sei se você tem algum vídeo,
Se tiver, depois você me manda. Depois eu te mando, a gente passa aí, né? Você tem então? Então, tem. Galera, agora, de primeira mão, tá aqui passando o vídeo. Esse é o hub. Isso. Agora, Breno, uma coisa que você comentou, né? Tem vários hubs hoje aqui no estado do Espírito Santo. E eu entendo que os hubs, eles acabam se formando dentro de alguns segmentos específicos. Então a gente tem o hub da construção, que pega ali um pouco ali o Base 27, né? Você falou que tem o acho que da Gazeta, eu não sei qual que seria o segmento, mas eu acredito que seja nessa vertente. Fonte, né? Voltado pra mídia, eu acho. Mídia, isso. Então assim, hoje o WeBelieve, qual que é o segmento? Onde que vocês atuam hoje? Qual que é o objetivo de vocês? O nosso objetivo ali é atuar na parte da indústria criativa, né? Então assim, os nossos profissionais são profissionais, as empresas que estão lá, os profissionais que ali estão e também o esforço que a gente faz no sentido de ações, eles são pautados dentro da área de marketing, dentro da área de tecnologia, dentro da área de design, dentro da área de inovação, dentro da área de audiovisual. Então a gente tem estúdio com filmagem, fotografia, a gente tem um programa que eu estava até comentando com vocês, que é o Atmosfera, que é um programa voltado para desenvolver as empresas, né? Então assim, a maioria dos nossos profissionais que estão lá dentro são profissionais dessas áreas, né? Essa interdisciplinaridade, ela está pautada nesse tipo de profissional. Então desenvolvedores, designers UX, UI, profissionais de marketing digital, profissionais de design, gráfico, profissionais do audiovisual, profissionais de ciência de dados, de desenvolvimento de IA, a parte de processo também. Então é um trabalho mais voltado para essa parte... Eu não gosto de falar criativa, cara, porque assim, apesar de eu acreditar que todo mundo que tá lá é criativo, nem todo mundo que tá lá se considera criativo, né? Então você vai conversar, por exemplo, eu fico brincando que meu pai é engenheiro. Você vai conversar com o engenheiro e falar pro engenheiro que o engenheiro é criativo, ele vai falar que ele não é criativo. E eu acredito que o engenheiro é criativo também, né? Só o fato de subir um prédio faz com que o cara já seja criativo, né? Fora as criatividades que tem que fazer na obra para poder fazer o prédio subir. Exatamente. Tem as criatividades que acontecem também na obra. A própria matemática, né? Tem uma discussão, acho que filosófica, que diz se a matemática foi inventada ou se ela foi criada, né? Então, se ela foi inventada ou se ela foi criada, ela é criativa, né? Ela não deixa de ser criativa. Mas eu vejo que quando a gente fala sobre esse termo criatividade, a gente acaba colocando o entendimento do ambiente como um ambiente voltado para profissionais mais da área da publicidade, mais para profissionais criativos, lúdicos, que não é o que é 100% do nosso caso. Isso é parte da nossa galera e das nossas ações, né? Então a gente agora está com uma vertical muito forte na parte de processos, dados, inteligência artificial. Então assim, do meu ponto de vista, isso é uma parte bem lógica da operação, é uma parte bem, exatas em matemática e operacional. Então, assim, a gente como hub, nós somos esse ambiente, que é um ambiente que busca inovar. Se a gente olhar a criatividade e a inovação como coisas, correlatas, é mais ou menos isso que a gente está buscando. Então, assim, a gente não tem um nicho, tipo, somos do nicho da construção civil. Não, a gente está ali para que, se a construção civil precisar desse tipo de habilidade, a gente tem ali, enfim, as pessoas, os talentos e os movimentos, e enfim, né? Porque a gente hoje vai além de pessoas. A gente tem alguns movimentos que a gente puxa. Então, por exemplo, a gente tem um movimento lá com o pessoal JS VIX, que é um ecossistema de desenvolvedores que trabalham para o Vale do Silício e que se juntaram para poder desenvolver ali diversas palestras, diversas ações, né? Então já tem quase uns 6 meses que a gente está com eles fazendo esse trabalho. A gente tem o movimento Tech Hub 27, que é até com o Gabrielzinho, com os meninos que a gente se conheceu lá no Base 27. Sim. Eles fizeram vários workshops lá. A gente tem o movimento de Web3, que é uma galera que puxa mais temas sobre blockchain, sobre cripto, Web3 no geral e tal. Então, por exemplo, a gente vai ter um evento agora, dia 28, que vai ser um evento da JS VIX com a Solana, que vão ter ali algumas dinâmicas de
né, de codar ali com alguns desafios e numa pegada meio hackathon, assim. E vai ter um karaokê depois, sacou? Então, assim, e vai ter uma palestra antes da dinâmica. Então, a gente é um lugar que todas as ações que, porventura, contribuem para que a gente magnetize esse tipo de profissional, a gente se envolve, sabe? Então, assim, o nosso objetivo mesmo é ser um imã de talentos, porque a gente acredita que os talentos são a matéria-prima da inovação. Então, assim, a gente se preocupa muito com atrair pessoas e ser um ambiente em que as pessoas se sintam confortáveis de estar e se sintam confortáveis de ser o que elas deveriam ser, sabe? Eu vejo muito isso, assim, tem muito hub, tem muito ambiente, não só hub, eu acho que no geral, assim, tem muito ambiente, e até esse programa que a gente tem, a Atmosfera, eu vejo que ele tá tendo uma repercussão muito positiva, porque muita gente criativa, muita gente, eu falo os hackers, né? Essa galera que é mais underground da inovação, é uma galera que não é muito formal. É uma galera que, bicho, não anda arrumadinha, é uma galera que não tá, entendeu? É uma galera que, bicho, tá... Desculpa a palavra, mas tá foda-se, sacou? Tá tipo, bicho, vamos fazer o negócio acontecer, entendeu? Então, assim, a gente quer ser um lugar que a gente realmente abrace essas pessoas e eles queiram estar lá. Bem democrático, né? A palavra acho que seria essa, né? Você realmente tá acolhendo ali todo mundo que quer fazer parte daquele ambiente, independente de como você é. Às vezes você vai ter um cara ali que vai estar de bermuda e chinelo, vai ter um cara ali que vai estar de terno e gravatado ali. E essas pessoas vão conversar entre elas e o papo vai rolar. Exatamente. Agora sim, pegando um ponto, só antes de cortar aí rapidinho, porque muita gente que às vezes vê o nosso podcast não entende alguns termos que a gente fala aqui, né? Então você comentou um pouco aí sobre economia criativa, acho que seria bom até dar uma explanada do que é essa parte de economia criativa e também falar um pouco desses termos que a gente comentou aí, né? Porque quando a gente fala assim, uma empresa, quem tá assistindo agora, o empresário tá ali vendo a gente nesse momento, o que você tem que falar com esse empresário para ele entender o que ele pode buscar com você, entendeu? Eu acho que essa é uma mensagem que ela tem que ser bem clara, porque muitas vezes a gente tem muitos empresários que os caras hoje eles estão numa vertente de crescimento grande, mas que às vezes o nível de conhecimento em relação a esse mundo da tecnologia é um nível que ele não tem um conhecimento nessas palavras diferentes. Sim. Então assim, falar de uma forma para essa pessoa que ela entenda, né? Como que você, né, o We Believe Hub, como que a sua empresa pode ajudar essa pessoa? Qual problema ela pode resolver, né? Eu acho que isso ajuda bastante, assim, né? A gente vem do meio, né, Diego, igual você falou, né? É muito difícil você inserir um profissional desse, às vezes, dentro de um ecossistema que a gente atuava. E a gente tentava trazer inovações, tanto inserido nesses ecossistemas. Então, você fala pra gente o que hoje o Breno, o que hoje o Hub do Breno, o que hoje esse programa resolve pro empresário. Então, vamos lá. Falando um pouco sobre, né, a questão que você solicitou, assim, falar um pouco sobre economia criativa. A economia criativa, ela abrange diversas áreas, né? Então, vai desde a área do design, a área da publicidade, a área do audiovisual, a área do arquitetura tá dentro de economia criativa. Vamos pegar um grampo aqui. Quando se fala designer, né? A própria palavra designer é muito ampla, né? É muito ampla, exatamente. A gente tá falando de que design? A gente tá falando do cara que faz uma arte igual essa aqui bonitinha, tá falando do design de site, tá falando do design de casa. Qual que é esse designer? Então, por exemplo, eu sou formado em design, né? Então, assim, design? Eu sou formado em design de produto e acabei atuando durante muito tempo como designer gráfico, né? Entendi. Mas, por exemplo, meu pai é engenheiro civil, hoje ele é aposentado da Vale, e é engraçado falar sobre design, porque eu virei pro meu pai e falei, pai, eu vou ser designer, lá atrás. Meu pai virou e falou assim, poxa, filho, tem uma profissãozinha melhor pra você fazer, não, vamos fazer engenharia, vamos fazer medicina, vamos fazer direito, né? Eu falei, não, pai, eu quero ser designer. E na época que eu fui buscar o design, eu busquei o design porque eu gostava muito de desenhar, né? E na época tinha esses documentários, série da... Cara, acho que era Discovery Channel, tinha Jamie Fuse, acho que é esse o nome, um cara que desenhava carro, e aí eu ficava tipo, caramba, eu gostava de desenhar carro, e eu falei, cara, bicho, eu quero desenhar carro, quero desenhar televisão, quero desenhar relógio, e eu falei, cara, qual que é o curso que faz isso, né? Eu fui descobrir que era design de produto, e aí eu, né, estudei design. E aí quando a gente estuda design, a gente percebe que tem as subvertentes do design, você tem o design de produto, você tem o design gráfico, você tem o design UX, o design UI, que é o design de interface, né? O pessoal que desenha sites e por aí vai, né? Então, o que aconteceu?
eu fui entender o que é ser design. Hoje eu tenho uma filosofia, até com a minha equipe, que eu brinco, que eu falo assim, eu tenho designers gráficos que trabalham comigo, né? Aí o cara vai criar um post, vai criar uma arte, vai criar um anúncio, vai criar uma marca, qualquer coisa que seja, né? Aí o cara cria vamos supor, uma marca. Aí ele me apresenta um modelo, ou 2 modelos de marca. Aí eu falo, tá, bicho, mas e aí, não tem mais nenhum modelo tal, bacana pra você me apresentar? Ele, bicho, porra, não consegui pensar nada diferente. Aí eu viro e falo o seguinte pra ele, pra mim o melhor design do mundo é Deus, velho. Então assim, eu acho que se Deus tivesse uma profissão, ele seria designer e programador. Então acho que essa é por isso que eu gosto de ser designer, sabe? Eu gosto, por exemplo, eu sou um cara bem conectado a Deus, eu falo, bicho, se Deus fosse uma profissão, eu acho que ele seria designer, porque ele desenhou esse mundo perfeito. E aí eu fico brincando com os meninos que eu falo o seguinte, cara, olha só, pega Deus. Deus pegou o mundo numa folha em branca. Em 7 dias ele criou tudo, e no 7º ele descansou. Então, ou seja, em 6 dias ele criou tudo que a gente conhece, e a gente nem conhece, se bobear, tudo que ele criou. Dentro do planeta Terra, que é o planeta que a gente vive, existem milhões ou trilhões de espécies. Dentro das espécies animais existem os seres humanos. Dentro dos seres humanos não existe nenhum igual a outro. E você tá me falando que como designer você só conseguiu criar uma opção de marca, tá de sacanagem. Então assim, eu hoje como designer, eu tenho uma visão que o designer, ele é o cara que desenha soluções, né? Então, por exemplo, eu tive uma visita que eu fui em um hub, não vou falar qual, no Brasil, e eu tive uma conversa com a CEO do hub, e aí eu falei pra ela que eu ia abrir um hub, né? Ela tá assim, mas você é o que mesmo? Eu falei, eu sou designer. Ela, mas designer? Eu falei, e você vai abrir um hub? Como se, tipo assim, como se hub fosse negócio de dono de startup, ou só desenvolvedores, ou a galera da tecnologia, né? E eu até falei com ela, falei, cara, Deus pra mim é o melhor design do mundo, eu acho que inovação tem tudo a ver com design. Então pra mim, a mente do design é a mente que desenha, né? Assim como a do arquiteto. Só que a diferença do design pro arquiteto é que o arquiteto desenha edificações e o design desenha tudo que não, talvez, é edificações, entendeu? Então, só que por que a gente hoje entende que o nosso propósito lá no Hub é reunir diversas disciplinas, porque um design sozinho não faz nada, sabe? Então, por exemplo, a gente está falando de inovação, um Uber da vida. O cara teve uma sacada genial de pensar um aplicativo do qual a pessoa entra, pede ali precisa fazer uma viagem, solicita um carro, o carro chega até ela e esse carro leva ela até a viagem. A partir do momento que eu penso essa ideia, isso é uma ideia. Entre a ideia e a execução, existe o protótipo, existe várias coisas. E esse é o desafio que eu vejo das empresas, dos empresários, porque tem gente com ideia, tem gente com grana, só que quem é que vai fazer essa ideia acontecer, né? Então o designer, por exemplo, ele é um pedaço dessa grande operação. Essa engrenagem. Né? Essa engrenagem. Então a gente entra e a gente clica naquele botãozinho que do caso do Uber é preto com branco, porque foi um design que colocou aquilo preto e branco, aquele mapinha que parece com o Google Maps, mas não é o Google Maps, então tem um pouco da identidade visual do Uber. Então assim, sabe, isso é o que a gente chama de design UX, design UI. Então UX é a experiência que está por trás, UI é a interface que está na frente. Então de nada adianta um cara de UX, UI ser um time de desenvolvedores que vai estar por trás desenvolvendo tudo isso. De nada adianta um time de desenvolvedores também não tiver um pessoal de dados que vai estar, enfim, organizando esses dados, engenheiros de software e por aí vai. Então, assim, acaba que no meu ponto de vista, assim, para desenvolver hoje, praticamente tudo se precisa de uma equipe multidisciplinar, né? E a gente vive um momento hoje onde quem desenvolve tudo, né? Tudo não, mas quem desenvolve esse grosso da inovação é a economia criativa. Voltando, né, à nossa conversa sobre economia criativa, então são designers, são profissionais de programação, são profissionais de dados, né, são profissionais do audiovisual. Então, assim, é essa galera que tangibiliza essa inovação, principalmente se for uma inovação digital, uma inovação de app, uma inovação tecnológica, né? Então, assim, lá no WeBelieve o nosso objetivo é esse. E para mim, realmente é um desafio conseguir comunicar isso com os profissionais, né? Porque a gente tem que fugir um pouco das palavras técnicas, porque dependendo do perfil de empreendedor que a gente conversa, o empreendedor não vai conseguir compreender muito bem o que a gente tá falando. Teve um cliente que eu fui uma vez e ele falou assim, rapaz, puta que pariu, bicho.
eu não entendi porra nenhuma do que você falou, mas foi tão maneiro que eu quero te contratar. É tão legal isso aí que eu tô querendo te contratar. Mas assim, hoje eu busco, né, conseguir ser mais didático. Por exemplo, hoje eu acabei de trazer para minha equipe um cientista de dados que está atuando com a gente ali na parte de desenvolvimento de uma infraestrutura para a gente desenvolver uma própria IA. E enfim, ele desenhou pra gente toda a infraestrutura. Eu falei com ele, cara, minha formação não é ciência de dados, então você precisa ser um pouco mais didático comigo para que a gente possa ter uma conversa e interagir. E enfim, eu como o diretor da operação, idealizador do projeto, preciso conseguir explanar para você o que eu preciso e, consequentemente, você também entender o que eu preciso para que tenha um entendimento, né? Porque, realmente, essas áreas técnicas acabam bugando a cabeça de quem realmente não é técnico, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Mas, enfim, é mais ou menos isso. E grandes comunicadores, né? Não sei se vocês... Eu gosto bastante de estudar sobre comunicação. Eles conseguem explicar coisas complexas de forma simples. Né? Eu mesmo, na minha atividade, esses dias eu tava com um cliente, aí ele lá contando... Mas... o que a gente fechou aqui mesmo? Já tinha até fechado, já tinha assinado. E é comum o cliente me ligar depois perguntando uma pergunta como se eu tivesse... levado outro produto para ele, assim, E aí eu sempre pesquisando dessa questão de comunicação, né, guardando as devidas proporções, não dando grandes opiniões, mas grandes políticos, grandes líderes religiosos, eles conseguem explicar de forma simples problemas muito complexos. Exatamente. E eu tinha essa dificuldade no passado, eu e o Diego também trabalhamos juntos, a gente tinha essa dificuldade. Porque você tinha públicos diferentes lá dentro, tinha públicos diferentes. Muito diferentes, cara. Sim, você tinha o dono de uma empresa, o diretor de uma empresa, você tinha o cara que trabalhava ali no almoxarifado, você tinha um cara que trabalhava ali no pátio. Então, assim, você tinha que comunicar com todas essas pessoas de linguagens diferentes para que cada uma consiga entender realmente qual que é a tarefa, qual que é a execução. E aí você tinha que garantir, porque você era cobrado por isso, né? Sim, claro. Você é cobrado para garantir que o cara vai fazer o trabalho que você está sendo cobrado para que ele faça. Então essa comunicação ela tinha que ser muito assertiva, e às vezes não era. Sim. E eu vejo assim também, a gente tá falando de grandes líderes, né? Tem um cara que eu gosto muito que é Simon Sinek, né? Então ele escreveu aquele livro Comece pelo Porquê. E aí ele criou a teoria do Golden Circle, né? Que é o porquê, o como e o que, né? Sim. E aí ele acabou, nas pesquisas que ele realizou, ele percebeu que os grandes líderes, o discurso estava totalmente pautado no porquê do que no como ou no que, né? E ele percebeu que o porquê era o que engajava, o que motivava as pessoas. E depois ele foi olhar para as grandes corporações e percebeu também que nas grandes corporações, né, empresas como Apple, Nike e por aí vai, são empresas que o discurso está muito pautado no propósito, né? Sim. Então, isso é algo que eu tento muito ter como base da minha comunicação para o público que eu estou conversando. Então, por exemplo, a gente está falando de construção civil e por aí vai. Eu atendo na minha empresa de marketing, eu tenho especialidade no ramo da construção civil, então atendo diversas construtoras aqui do estado, Argo, Canal, Javé, Mazini, já fizemos trabalho para praticamente todas. E eu vejo que o dono de construtora, ele quer resolver o problema dele. Se vai ser com design UX, com design UI, ele quer saber, irmão, e aí, eu vou vender no final das contas, entendeu? Eu vou pagar quanto e eu vou ter quanto de resultado, né? Então eu vejo que nós, que somos os... Como é que eu posso dizer assim? Os gestores dessa operação, e a gente está passando isso para um possível contratante, a gente tem que se preocupar muito com o que você falou, assim, o resultado que ele vai ter daquilo, entendeu? O que é aquilo que ele está contratando, a gente pode explicar de forma mais simples e operacionalmente a gente toca com a equipe, entendeu? Porque se a gente for entrar no detalhe técnico, às vezes a pessoa não vai entender, né? Mas se o cliente, né, obviamente quiser souber sobre o detalhe técnico, a gente vai ter que saber explicar de uma forma simples, porque se for entrar na forma... No I, no X, né? Não vai dar certo. Não, mas agora uma outra pergunta assim, que eu tenho pra fazer, né? Às vezes tem muita gente que tá assistindo a gente, que o cara gosta dessa área. Às vezes tem alguém que tá querendo montar um hub hoje ali. Tá assistindo a gente, pô, eu queria montar um hub. Deixa eu ver o que esse cara tá falando aqui. Como que um hub ganha dinheiro? Tá. Você entendeu? Ou seja... ganha dinheiro, né? Porque às vezes também é um ponto, às vezes não, às vezes você realmente trabalha de uma forma que não é como se fosse uma ONG, né? Mas então mostra pro pessoal de casa, né? Como é que funciona essa economia na questão
do ganho do hub. Como que um hub se mantém? Tá. Como que ele consegue estar mantendo essas operações? O que ele vende na prática, né? Porque uma coisa que a gente falando, a gente tá vendendo valor aqui, né? Qual que é o valor que você vende em relação à ideia do hub? Mas aí tem aquela vertente, tá? Mas o que efetivamente é pago? Tá. Entendeu? Como que você ganha dinheiro com o hub hoje? Tá, vamos lá. Em geral. Essa é uma pergunta que eu tenho que pensar pra não gerar polêmica. Não, mas a gente gosta de polêmica. Pega no seu tempo aí, eu te dou um minuto aí pra você falar com bom senso, né? Pra não causar estresse no ecossistema. Polêmica gera engajamento. Pablo Marçal que eu diga em companhia. Mas vamos lá. Como que um hub ganha dinheiro? Assim, eu não posso dizer como que os outros hubs ganham dinheiro, tá? Ok. Eu posso dizer que eu demorei a descobrir essa resposta, entendeu? Posso dizer que eu não tenho problema em falar ela, né? Que esse cara arrasta pra cima e saiba mais. Tem um infoproduto que eu vou ensinar, tô brincando. Mas vamos lá, cara. Uma vez eu tive com um player aqui do estado. E eu falei com ele, tem um hub e tal. Aí o cara olhou pra mim e falou o seguinte, bicho, você tem certeza que você tem um hub? Eu falei, tenho. Ele, você tem certeza? Porque eu tava entrando nesse negócio. Ele falou, rapaz, pensa. Porque, segundo eles já testaram a operação de hub. Eles falaram, cara, hub não dá dinheiro. Você vai se afundar e você vai se ferrar. Rapaz, ele falou isso pra mim, deve ter mais ou menos um ano. E, bicho, eu confesso contigo que na fase que ele falou... Se eu tivesse continuando fazendo o que eu estava fazendo, tinha se concretizado a profecia dele, sacou? Por quê? Tudo vai depender, no meu ponto de vista, eu volto a dizer, qual é o background e qual é o interesse, sacou? Então, assim, hub físico é caro. Eu falo porque, bicho, a minha estrutura é uma casa numa região nobre, uma casa que é antiga, a gente revitalizou ela toda, a gente investi mais de, enfim, uma grana na casa, a casa tá lá operando e ela ainda precisa de mais investimento, então ela exige muito, né? E para você alcançar o break-even de uma operação como a minha, foi difícil. Imagina numa operação ainda maior, né? Então, assim, eu acredito que você consegue monetizar um hub, as formas que eu enxergo, tá? Com taxa de mantenedor, ou seja, conseguir empresas para apoiar a manutenção do hub. No meu ponto de vista, se você for ter empresas mantenedoras do hub e elas não fizerem parte, talvez, da fundação, da sociedade, e elas realmente estiverem pagando para ter algum benefício, tem que ter um benefício. Porque senão chega uma hora que essa conta não fecha. Então, se a gente está falando de inovação e a gente tem um nicho ou tem um propósito, eu acredito que o hub tem que trabalhar fortemente para, de alguma forma, conseguir desenvolver ações que desenvolvam e que, né, contribuam para os interesses dos mantenedores que estão pagando. E aí, quando a gente fala de inovação, a gente fala de uma palavra que ela é muito subjetiva. Dependendo da praça que você está atuando, tem que avaliar se as empresas estão preparadas para investir nesse tipo de negócio. Porque não é só, no meu ponto de vista, sobre a grana, é sobre a maturidade da empresa no que é inovação, sobre realmente a vontade da empresa de inovar, sobre a capacidade que ela tem de inovar. Porque às vezes você pode estar buscando uma inovação, só que a empresa não está preparada, ela tá tipo, legal, bacana, vou pagar. E aí na hora que ela vê o que é inovação, ela fala, é isso aí? Bicho, então não sei se eu vou conseguir inovar, não sei se eu tô preparado para essa inovação. Então eu acredito que se a gente está criando, né, se o hub for criar uma estrutura para mantenedor e for colocar empresas que vão pagar para estar participando daquele movimento tem que existir e as empresas têm que estar realmente, no meu ponto de vista, cientes do que é aquele movimento para não ter churn, para não ter saída de empresa e para o negócio ser sustentável, né? Outras formas que eu vejo, né? O hub pode ser de uma própria empresa, então ele é pago pela empresa e, consequentemente, o que a empresa quer daquele hub é extrair inovação, comprar startups, né? Tá participando ali de um movimento específico, tá tendo um hub como um laboratório de experimento ou uma ferramenta para se articular e se comunicar. Então, se for para isso, quem tá pagando, tá pago e tá tudo certo, né?
Outra forma, você pode ter patrocinadores, você pode ter apoiadores, você pode ter também... Mas mesmo se você tiver patrocinadores, cai no mesmo caso dos mantenedores, você tem que entregar algo de valor para alguém querer patrocinar essa jornada, né? Você pode ter um hub em parceria com o setor público, mas, enfim, eu tenho algumas relações com o setor público, mas o setor público, ele caminha numa velocidade, pelo menos para mim, numa velocidade um pouco, né? Não é tão fácil, assim, estar com o setor público de forma, como é que eu posso dizer assim, objetiva, precisa de ter editais, precisa ter, enfim, fomento, precisa ter projetos especiais, não é tão simples, avança, né? De forma mais lenta. Mas avança, mas avança. Eu vejo, assim, que o setor público, ele tem um olhar hoje muito forte para a inovação. Eu vejo que ele está caminhando ao lado dos hubs de alguma forma. Então a gente tem parceria hoje com a Secretaria de Cultura, com a Secretaria de Inovação e Tecnologia. A gente tem uma parceria boa com a Prefeitura de Vila Velha, uma entrada boa na Prefeitura, uma boa relação. Então eu vejo que, mas é uma coisa que ela, né, anda no seu time e na sua forma, né? O setor privado, ele é mais dinâmico, ele é mais, né, ele é mais rápido, ele é mais tipo, vamos fazer, né? E, enfim, alguns hubs se monetizam parte com coworking, né? Apesar de, tipo, isso não... A gente começou lá atrás sendo meio que um coworking barra hub, hoje a gente é um hub barra quase nada coworking, porque para nós, alugar espaço por 700, 600 reais, não vai pagar as nossas contas e também pra gente não é o nosso interesse ter ali perfil de pessoas foco, né? Que não tem nada a ver com o nosso objetivo, entendeu? E a gente criou o nosso programa que se chama Atmosfera, que ele é um programa como se fosse um programa voltado para mantenedores, mas a diferença desse programa para as outras soluções que a gente vê é que por a gente ter esse DNA muito forte de marketing, inovação, design, programação e por aí vai, o que a gente busca fazer no Atmosfera é mapear os desafios da empresa, entender as necessidades da empresa e a empresa contrata uma pessoa, a gente até ajuda essa empresa a contratar essa pessoa para alocar essa pessoa dentro do nosso espaço. E aí passa a se tornar quase uma incubadora de talentos, né? Então a gente tem uma trilha que a gente desenvolve, um diagnóstico mensal para a gente acompanhar as deficiências da pessoa, né? As prioridades, o que a pessoa precisa se desenvolver. A gente tem uma rede de mentores que desenvolve as pessoas o tempo todo. Então as pessoas trabalham dentro de um ambiente do qual tem outros profissionais sêniores ao lado dela. O Hub, a gente está investindo em toda uma infraestrutura para que a casa tenha uma infraestrutura que seja compartilhada. Então a gente investe em tecnologias como inteligências artificiais, câmera, lapela, iluminação, enfim, para que isso tudo seja compartilhado entre as empresas que estão lá. E um outro ganho muito forte é saber que várias empresas estão dentro de um ambiente e a gente está trocando as experiências dessas empresas. Então, uma pegada meio que de inovação aberta para a gente entender, tipo, cara, olha só, na sua empresa você está fazendo uso de um CRM, eu estou usando o outro, e aí eu como empresário converso com você e falo, cara, como é que tá a sua experiência? Pô, minha experiência está fantástica, pô, no meu não tá legal, pô, então acho que eu vou pro seu CRM. Então se você já tem experiência nesse CRM, pelo fato de ter alguém ali naquele espaço que usa aquele CRM, eu já tenho ali uma possibilidade de contato e de, sabe, tem alguém para me apoiar, né? Ali pra poder exatamente. E a gente faz um diagnóstico, um raio-x da empresa em várias verticais, que são marketing, dados, tecnologia, metodologia, processo, design, branding, enfim, são múltiplas áreas que a gente olha e a gente avalia como que a empresa está em cada uma dessas verticais e a gente vai trazendo mentores, palestras e soluções para que a gente ajude essas empresas a se desenvolver nessas verticais que fazem parte do nosso DNA, entendeu? Então é um trabalho assim muito ativo com a empresa. E aí eu vejo que o investimento que a empresa faz, cara, é irrisório pelo resultado que esse ecossistema gera para a empresa. Mas é isso, assim, eu volto a dizer que no meu ponto de vista o Hub tem valor se realmente ele ajudar as empresas a se desenvolverem, entendeu? Porque eu acho que assim, se a gente for ficar falando só de inovação e de fato não olhar para a pessoa, para a empresa como um organismo, entendeu? É como se fosse assim, não, vamos falar de saúde. Beleza, olha só, saúde, mas eu nunca fiz um diagnóstico seu.
e eu não sei o que você precisa para melhorar a sua saúde. Sim. Então, de nada adianta ficar falando de saúde se eu não fiz um exame, se eu não fiz um check-up, se eu não sei que, por exemplo, para você, na sua saúde, você precisa de, sei lá, vitamina, de mais sol, de alguma coisa psicológica, entendeu? Então, assim, o que a gente vê como diferencial, que é o que a gente está buscando, é a gente estar olhando de forma individualizada para as empresas e de forma coletiva para todos. Eu acho que a palavra seria trocar inovação por solução, né? Porque realmente você vai trazer uma inovação, mas essa inovação ela tem que ter... Ela tem que ter funcionalidade. Tem que estar solucionando algo, né? Exatamente. Eu acho que isso é interessante. E até falando, Breno, quando eu vejo que você enche os olhos ao falar de pessoas, eu fui um engenheiro, né, que normalmente não entende tanto de pessoas, que se apaixonou em desenvolver pessoas, né? E nisso sempre tem casos que marcam, pessoas que passaram por mim na gestão, mesmo algumas que não continuaram comigo, porque não tinha mais lugar para elas, bateram asas e foram em frente, ou que hoje estão em locais, em lugares e posições que eu sei que eu ajudei a contribuir e que também trouxeram algumas contribuições que a gente lembra para sempre. Dentre esses casos que você captou de talento, que trouxeram soluções, fala um aí que te marcou, que a pessoa conseguiu alcançar, onde ela conseguiu chegar sendo um talento, estando na estrutura lá do Hub do Breno. Cara, isso aí... A gente tem vários casos e a gente tem casos excepcionais pra falar, Mas sacou? tem uns que tocam no coração. Então, é isso que eu tô te falando. Não, eu tenho um case lá que foi o primeiro, sacou? E que hoje esse cara se tornou meu amigo, assim. A gente tem um programa que chama Fenômeno. O que é esse programa? Eu sempre tive um incômodo, um inconformismo muito grande por eu, né, ser designer e também publicitário. E saber que, cara, 90% do trabalho é técnica e 10% é talento, dom, sacou? Tipo, cara, uma prova de que design é técnica é que a inteligência artificial tá fazendo peças de design. Então, se uma máquina resolve um problema, não é sobre dom, é sobre padrão, né? Então, o que me deixava intrigado, assim, é tipo assim, cara, eu tô passando pela rua, tô vendo um monte de gente com vontade, com garra, só que em profissões ou em contextos não favoráveis. E eu, tipo assim, bicho, caralho, e eu tô procurando profissional, tô querendo pagar bem e não tô achando, sacou? Então a gente criou o Fenômeno, que é o quê? É um programa que a gente pega jovens da periferia e desenvolve eles na área de design, programação, enfim, audiovisual e por aí vai. Hoje a gente tem uns 6 talentos lá. Há um ano e 5 meses atrás, chegou um cara lá que chama Rick. Se ele estiver ouvindo aí. Abraço pro Rick aí, galera. Abração pro Rick. Tá no coração. Eu falo que o Rick tá me devendo aí uma... Tanta vez que eu falo dele, esse bicho tá voando. Mas enfim, o Rick, cara, ele chegou lá e ele falou o seguinte, falou, Breno, olha só, já fui motoboy, já entreguei pizza, moro numa região super simples, né? E eu posso contar essa história dele porque ele conta essa história com muito orgulho pra todo mundo. Quando ele chegou no Hub, ele era vendedor de shopping, mas ele já tinha passado por uma bateria de profissões e durante muito tempo ele foi motoboy. E ele virou e falou assim, Breno, hoje eu trabalho como, né, vendedor de loja de shopping. E, cara, meu sonho é ser design UX UI, né? E bicho, pra quem não sabe, design UX UI é o profissional que desenvolve interfaces pra site, pra aplicativo, né? Por aí vai. E aí ele falou, cara, eu honro a minha profissão, mas, bicho, eu queria mesmo era ser design UX UI. E eu falei, cara, tá, beleza, mas tem algum trabalho, alguma coisa? Ele falou, bicho, tem esse trabalho aqui. Ele me mostrou um trabalho que ele tinha inventado, um trabalho fictício para uma empresa, né? Eu olhei e falei, cara, esse moleque tem talento. E além de, né, a questão técnica, eu vi nele força de vontade, brilho no olho, sacou? Um moleque, tipo, bicho, esse cara quer vencer na vida. Eu falei, Rick, vem pra cá. Participa de um programa que a gente tem que chama Fenômeno, que nós vamos te desenvolver, nós vamos te passar a visão, as skills, o como que você vai colocar isso em prática. Eu vou gerar oportunidade de trabalho real para você desenvolver, esses trabalhos vão ser monetizados e por aí vai. E eu acredito que a gente vai conseguir te ajudar a entrar no mercado de trabalho. Bicho, com 2 meses, ele pediu demissão do shopping, porque ele já estava tendo de trabalho a quantidade suficiente que ele recebia no shopping, com 2 meses. Hoje, tem 1 ano e 2 meses que esse cara tá lá, eu não consigo contratar ele, porque ele tá com a empresa aberta,
Ele tem 3 funcionários que hoje estão lá no Hub. Ele está atendendo clientes no mercado internacional, Estados Unidos, Japão, Europa. Ele tá... Bicho, teve dias que ele chegou chorando, falou assim, Breno, um tempo atrás eu sou bicho, faturei mais de 18 mil reais. Consegui pagar todas as minhas dívidas. Tá comprando carro, se mudando. Comprou um MacBook, sacou? Então, assim, em um ano, cara. Então eu acho isso assim, porra, fantástico. E eu tenho certeza, é o que a gente tá conseguindo replicar isso com mais pessoas. Por quê? Porque existe, bicho, um gap gigantesco na nossa área. Não tem mão de obra suficiente para a quantidade de demanda. Não tem, sacou? Não tem programador suficiente, não tem design suficiente, não tem profissional de marketing bom suficiente, sacou? Tem muita gente, mas a galera tá muito despreparada também, entendeu? E o que eu vejo que o Hub agrega é esse ambiente que prepara o cara, entendeu? E lá a gente tem uma dinâmica de trabalho que é muito legal, que tipo assim, todo mundo come no mesmo lugar, todo mundo tá no mesmo lugar, todo mundo bebe chopp junto, entendeu? Então essa não hierarquia e essa proximidade das pessoas faz com que um moleque que há um ano atrás era da periferia tivesse, né, pudesse se conectar comigo e com outras pessoas e abrir a mente, as possibilidades, né? E não só a mim, tipo assim, cara, ele teve projeto que ele pegou para desenvolver programação, então ele procurava uma galera de programação para ajudar ele, então teve um outro projeto que ele perguntava para outro, e aí tinha alguma dúvida, me chamava. Então esse ambiente que gera essa troca faz com que as pessoas, né, evoluam muito. Eu acredito que hoje, no meu ponto de vista, assim, só tem 2 formas da gente evoluir. Ou a gente estuda, ou a gente está do lado de alguém que sabe. Pelo menos eu não imagino uma forma diferente da gente evoluir intelectualmente, entendeu? O conhecimento não vai vir do céu para nossa cabeça, então a gente precisa dessas 2 coisas. E eu vejo que estar do lado de quem sabe, no meu ponto de vista, é até mais legal do que estudar, porque do lado de quem sabe, ele já te dá tudo mastigado e o atalho todo dado. Se você for estudar alguma coisa, você tem que seguir a jornada do livro, a jornada do curso, a jornada da faculdade. Então, às vezes, você vai aprender um macete só no último período. Agora, quando você tá do lado de um cara foda, bicho, se quiser ser uma esponja desse cara, bichinho, coisa de, sei lá, bicho, em um ano você aprende com o mestre. A curva de aprendizado ela é muito menor, muito mais, né, rápida. Então eu vejo que o que a gente busca lá no Hub é isso, assim, é essa proximidade humana para potencializar esse desenvolvimento humano também, né? Então, assim, o Rick, ele foi o primeiro case. O segundo case foi o primo dele, que chama Riquelme. O Riquelme tem 16 anos. Abraço pro Riquelme. Abraço pro Riquelme aí também. O Riquelme tem 16 anos, aí o Rick virou e falou assim, cara, eu tenho um primo que mora na garagem da minha casa, um moleque super talentoso e um moleque que eu queria muito ajudar ele, eu queria trazer ele pra cá pra ser designer também. O que você acha, Breno? Dá pra botar ele dentro do programa? Eu falei, cara, lógico, manda pra cá. Só que aí ele virou e falou assim, eu vou virar pro meu primo e falar pra ele vender o PlayStation, porque a única coisa que ele tem é um PlayStation. Ele vende o PlayStation, compra o computador e vem pra cá. Eu falei, não, então fala isso com ele. Ele fez. Rapaz, ele foi pra lá no primeiro mês, ele não sabia, ele foi pra lá pra ser designer. Então ele não sabia layoutar nada. Então a gente falou, cara, olha só, pra você aprender, nós vamos pegar um case fictício e você vai desenvolver. Ele pegou o aplicativo da escola. Cara, no primeiro mês, se você olhar o aplicativo que ele fez e o aplicativo que é da escola, você fala, não, tá de sacanagem, velho. Não é possível que o moleque que estuda nessa escola, como desafio, fez um aplicativo 10, 15, 20 vezes melhor do que o atual da empresa, a nível de interface, ficou 1000 vezes melhor. E aí esse foi o primeiro job, que ele acabou nem implementando, ele fez de brincadeira. Aí ele entrou pra ser designer, ele conheceu o mundo da programação. Hoje ele virou programador. Aí eu brinco com ele, vai, Riquelme, mano, esse negócio de design é legal, mas eu gosto mesmo de programar. Então olha que louco, sacou? Então ele descobriu uma nova área da economia criativa e foi pra ela, e tá bem nela, entendeu? Deixa eu te fazer uma pergunta em relação ao programa, né? Ao programa Fenômeno. Hoje, você tem uma pessoa que às vezes está interessada em ter essa jornada aqui, né? O Rick e o Riquelme tiveram. Como que isso funciona hoje no WeBelieve? Você tem um formulário de cadastro, um processo seletivo? Como é que é isso? Então, hoje a gente está estruturando ainda mais esse programa, né? Então, é um programa que ele funciona da seguinte forma, assim. A gente pede para que a pessoa entre em contato com o WeBelieve, para que a pessoa, né, converse com o nosso gestor de comunidade, para que o nosso gestor de comunidade conheça essa pessoa. Através de uma entrevista a gente vai conhecer as competências técnicas da pessoa, né, o que a pessoa sabe fazer e tudo mais, para a partir do momento que, se houver realmente como é que eu posso dizer assim,
o match e a possibilidade de trazer essa pessoa para o programa, a gente traz essa pessoa, entendeu? Porque a gente também tem como objetivo, não é encher o hub de pessoas que estão querendo saber sobre inovação. A gente tem que fazer uma peneira para a gente ver realmente quem que a gente pode ajudar, porque a pessoa precisa ter muita força de vontade, com um pouco de tempo, vontade de aprender para poder entrar no programa, sacou? Porque se a pessoa tiver pouca força de vontade, pouco tempo e pouca vontade de aprender, né, a gente não vai acabar conseguindo ajudar ela, porque o programa não tem uma infraestrutura tão grande de apoio, sabe? Então é uma coisa mais prática, mais operacional. Então a pessoa entra, é um programa mais mão na massa, a pessoa vai entrar, se ela tiver com vontade, a gente vai passar para ela as diretrizes, vai entender qual que é a habilidade que ela quer, botar ela do lado da pessoa certa, botar para rodar, para que rapidamente ela já esteja, né, com a capacidade técnica de conseguir desenvolver trabalhos reais, entendeu? Então a ideia é essa, assim, é fazer uma curadoria, ver se a competência da pessoa está dentro da competência técnica que a gente tem, avaliar se hoje tem células dentro do hub que possam contribuir com o desenvolvimento dessa pessoa, e aí a gente coloca essa pessoa para dentro, entendeu? Porque vamos supor, tem uma pessoa que ela quer se desenvolver na parte de ciência de dados, por exemplo, entendeu? Então, por exemplo, a gente tem algumas pessoas lá, mas ainda não são profissionais tão sênios ou profissionais com tanto tempo para poder estar apoiando um profissional nessa área, entendeu? Então a gente também busca trazer pessoas do qual a gente sabe que tem outros profissionais e que tem um movimento já mais maduro para que essa pessoa possa se plugar a esse movimento e consequentemente ter ali um desenvolvimento, entendeu? Mais ou menos assim. E Breno, hoje o empresário que está procurando um hub de inovação, a empresa que está procurando um hub de inovação, na sua opinião, o que ela tem que fazer para como ela escolher esse hub de inovação? Como ela encontrar o hub parceiro certo? Tá. Então, o que eu recomendaria para as empresas é elas, primeiramente assim, buscarem o motivo de estarem procurando um hub de inovação primeiro, né? Então, porque é mais ou menos o seguinte, cara, beleza, eu quero procurar um médico. Quer procurar um médico pra quê? Entendeu? Senão você vai bater em qualquer médico aí, vai fazer qualquer exame. Então, assim, a empresa quer inovar. Ela quer inovar por conta de quê? Por qual problema? Qual desafio que ela tem, sabe? Olhar para o negócio dela, ter uma noção mais clara da maturidade que ela, sabe? Qual o momento que ela tá, para que ela, né, possa ter uma clareza das suas deficiências e, consequentemente, ela começar a procurar hubs que porventura vão poder auxiliar ela naquele processo de desenvolvimento, né? E aí, posteriormente a isso, eu acredito que é estudar um pouco sobre o que cada hub tem como proposta, né? E também estar indo aos hubs, porque eu vejo, por exemplo, por experiência própria, às vezes, se a empresa for estudar a gente pelo que a gente é digitalmente, sem nos procurar, às vezes ela pode, talvez, nem descobrir o tanto que a gente pode ajudar ela. E a gente está aí aberto para poder ouvir, para poder conectar. Então, assim, aparecem muitas empresas lá que às vezes eu entendo que, tipo, olha, para você a melhor solução é procurar fulano, para você a melhor solução é ir para um outro hub, para você a melhor solução é procurar um edital XYZ, para você a melhor solução é, cara, voltar para casa e fazer um deverzinho de casa. Então, assim, os hubs também, eu acredito que eles têm uma boa, como é que eu posso dizer assim, sensibilidade de conseguir fazer um entendimento do contexto da empresa e, né, recomendar para ela qual que deveria ser o melhor caminho com base no prisma dele, né? Mas eu acredito que quanto mais a empresa tiver essa clareza, né, essa própria clareza, mais ela vai ter, como é que eu posso dizer assim, ela vai ser assertiva a procurar esse ambiente de inovação, né? Então eu acredito que é mais ou menos isso, assim, é ter uma noção do momento que ela está, para que ela realmente saiba procurar alguém que porventura pode auxiliar ela, porque eu penso que nesse mundo da inovação, quanto mais convicção do problema, dos desafios que você tem, maior é a chance de você encontrar alguém que possa te ajudar. Porque senão você pode cair no conto do vigário, enfim, e se envolver numa inovação, numa tecnologia, numa ferramenta, num hub aí que vai saber. Eu acho que não é nem num hub, eu acho que os hubs não, mas eu digo assim, muito mais se envolver
com um desenvolvimento de uma coisa que não tá nem... Aderente. Não é nem pra ela, entendeu? Porque eu acho que isso não seria um problema dos hubs. Seria mais assim, a empresa precisa se desenvolver, ela precisa ter noção, assim, eu falo por experiência própria, tipo assim, eu tenho, né, algumas empresas e eu já pequei muito nisso, assim, eu percebi que eu tava querendo inovar olhando pra ferramenta, olhando pra tecnologia. E eu percebi que toda vez que eu tentei inovar olhando pra ferramenta, eu me ferrei, sacou? Porque, tipo, cara, antes de escolher a ferramenta, eu preciso saber o que eu vou fazer com a ferramenta, né? Então, tipo assim, beleza, eu vou sair pra caçar, mas eu vou caçar o quê? Eu vou pescar, eu vou caçar um pássaro ou eu vou caçar um javali? Porque aí depois que eu escolho se vai ser, né, arma, se vai ser vara, que tipo de anzol vai ser, né? Porque eu vejo que a galera vai muito tipo assim, porra, beleza, agora estamos na época da inteligência artificial, agora tem um tal de CRM, agora tem um tal de tal coisa, agora, bicho... E aí a empresa vai, pega na internet, vai se envolvendo, vai implementando, quando vem implementou um monte de coisa, mas tipo, bicho, se você for ver as coisas não estão amarradas. Então eu vejo que um bom trabalho inicialmente é um bom mapeamento de processo, é um bom mapeamento ter uma meta clara, o que eu quero, quais são as minhas metas, quais que são os meus núcleos, como que esses núcleos se intercomunicam, fazer um mapeamento com a própria equipe, com a própria empresa para entender, tipo assim, cara, qual que é a deficiência do setor financeiro, qual que é a deficiência do setor jurídico, qual que é a deficiência do setor de RH, mapear isso, tipo, cara, ouvir a galera, tipo, cara, olha só, bicho, minha deficiência é que eu não consigo procurar candidato, não consigo treinar, pô, no jurídico, pô, a gente não consegue organizar todos os contratos, tal, no time de vendas. Então você começa a entender quais que são as dores daqueles departamentos empresariais que você tem e, consequentemente, você começa a entender que, tipo, bicho, cara, beleza, então eu tenho uma dor aqui, então, pô, isso daqui se resolve com uma ferramenta, isso daqui com outra, talvez essas duas aqui eu consigo resolver com uma ferramenta, então aqui eu preciso de um especialista X, entendeu? Para você ter uma noção de, tipo, cara, esse é o ecossistema que eu tenho que formatar. E também, no meu ponto de vista, que é o que eu tenho buscado fazer lá dentro, vamos buscar implementar, né, o que a gente chama da cultura MVP. Cara, não vamos criar um transatlântico. Vamos pro mar, vamos com a prancha, depois nós transformamos a prancha numa jangada, depois num jet ski, depois num barco, depois numa lancha, depois num transatlântico. Porque às vezes a empresa ela vai desenvolver um transatlântico e quando ela percebe, bicho, ela nem precisa mais de um transatlântico, o transatlântico nem foi construído, sacou? E olha que louco, eu tô vendo isso acontecer com a inteligência artificial. Empresas criando soluções, aplicativos criando soluções, investindo uma grana que o ChatGPT hoje faz tudo, sacou? Então imagina, tipo assim, tem certos aplicativos e apps que eu vejo no mercado aí que eu ia estar morrendo de medo, que eu ia falar, caralho, bicho, o ChatGPT faz isso, saca? Então, tipo assim, você tem que tomar cuidado, porque às vezes você tá investindo uma grana, um recurso, toda uma parada, sendo que às vezes vem um player, uma outra tecnologia que, bicho, pronto, entrega isso daí, entendeu? Então, assim, tem que ficar ligado nisso, sacou? E tentar implementar rápido, mas implementar pequeno. Eu acredito que esse é a melhor... Sim. A estratégia da startup, né? Startup, ela tem que ter essa mentalidade. Brenão, queria te agradecer, cara, mais uma vez aí, tá? Valeu, obrigado. Muito bom mesmo nosso papo aqui hoje. Valeu, obrigado. Ó, olha pra câmera ali agora e fala, ó, bate no sininho, se inscreve aí, Nova Talk. É isso aí. Quem quiser seguir o We Believe Hub, segue lá, é @WeBelieveHub. Enfim, vai ser um prazer. Quem quiser também dar um pulo lá para conhecer, fica lá no Parque das Castanheiras, lá na Praia da Costa. Vai ser um prazer receber todos lá. Posso colocar o seu site e o endereço aqui embaixo? Pode colocar. Pode? Então, beleza. Gente, vocês vão estar vendo aí ó, o endereço do site, a localização também, e o Breno vai estar feliz em receber vocês lá no local deles lá, no We Believe lá. É isso. Certo, gente? Mais um abraço para vocês aí. Por favor, se inscrevam aí para conhecer mais conteúdo. Esse aqui é o nosso 3º episódio. Próximo episódio, a gente vai estar falando aí com uma empresa que trabalha com aceleração de startups. Então, a gente vai estar trazendo aí um rapaz para poder falar como é que funciona isso, né? Você que tem uma startup, você que tem um negócio, como que você pode pegar e alavancar a sua empresa dentro de uma dessas Ventures Capital que estão aí prontas para investir nas empresas que têm alto potencial de valorização. Então, aguarde, próximo episódio já está logo aí. Do mais, abraço a todos. Isso aí, gente. Valeu. Valeu.